Pessoal, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o livro publicado em 2024 da estudiosa norte-americana Nina Livesey, intitulado As Cartas de Paulo em seu contexto literário romano. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a vocês o método, a metodologia usada por Livesey e destacar alguns trechos importantes da sua obra. Em seguida, eu vou mostrar a reação de alguns estudiosos à obra de Livesey, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, Nina Livesey, em seu livro As Cartas de Paulo em seu contexto literário romano, publicado, como eu já disse, em 2024, desafia o consenso acadêmico ao defender que as 7 cartas atribuídas a Paulo, isto é, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, Filemão e 1ª Tessalonicenses, não são documentos autênticos do primeiro século. Para Livesey, esse consenso é circular, baseado em harmonizações forçadas com Atos dos Apóstolos e em pressuposições teológicas conservadoras sem evidências externas independentes do primeiro século. Mas qual foi a metodologia empregada por Livesey? Pessoal, Livesey usou uma metodologia histórico-literária rigorosa. Ela priorizou fontes primárias romanas do segundo século, rejeitando leituras anacrônicas moldadas pela teologia cristã posterior. Livesey destacou a ausência total de citações ou menções às cartas paulinas antes de Inácio, isto é, antes do ano 110 depois de Cristo. Além disso, ela apontou discrepâncias gritantes entre as epístolas e o relato do livro de Atos. Pessoal, Livesey está segura de que as 7 epístolas atribuídas a Paulo não são correspondências reais, mas literatura didática romana semelhante às epístolas morais de Sêneca. Essas epístolas, usam técnicas retóricas como a prosopopeia, isto é, a arte de escrever na voz de figuras conhecidas, além de estruturas éticas estoicas adaptadas ao cristianismo primitivo. Livesey coloca as 7 epístolas atribuídas a Paulo no contexto pós-Bar Corba e no contexto da escola romana de Marcião. Ela acredita que essas epístolas foram produzidas após a revolta de Bar Corba. Essa revolta se deu entre os anos de 132 e 135 depois de Cristo. Pessoal, Livesey acredita que as cartas de Paulo são pseudônimas e foram produzidas em oficinas escribais sob a influência de Marcião. Nessa época, Livesey lembra que muitos intelectuais cristãos estavam migrando para Roma. E agora um detalhe. Livesey também lembrou que a produção de documentos pseudônimos era uma prática legítima em oficinas romanas que produziam textos filosóficos. Então, pessoal, a autora Nina Livesey rejeita Paulo como autor solitário, propondo uma criação coletiva por Marcião, que ganhou autoridade imediatamente como escritura para fins pedagógicos. Livesey
lança dúvidas sobre Paulo e as chamadas igrejas históricas. Ela vê Paulo como uma figura mítica e trata as evidências tradicionais, isto é, 2 Coríntios 11, do verso 32 a 33, e o livro de Atos, como ficção literária, não fatos. Para Livesey, as igrejas domésticas, as igrejas históricas, que são citadas nas epístolas, são cenários inventados por uma escola romana do segundo século, sem provas de existência real ou circulação no primeiro século. Veja que coisa interessante. Então vamos à conclusão. Para Livesey, as cartas de Paulo são uma espécie de corpus ficcional unificado. Bem, agora é importante. Sem um Paulo histórico itinerante plantando igrejas reais, as epístolas viram criações didáticas marcionistas para o ensino filosófico teológico, não é isso? A tese radical de Nina Livesey reposiciona o Novo Testamento como produto literal romano e não de testemunhas oculares, como muitos cristãos pensam. E a pergunta importante é: como alguns estudiosos reagiram a essa tese de Nina Livesey? É isso que nós vamos saber agora. Pessoal, David Litua, um estudioso do Novo Testamento, fez algumas considerações importantes sobre o livro de Nina Livesey. Litua reconheceu que Nina Livesey argumenta com sucesso que não se pode usar as cartas de Paulo como prova da historicidade de seu suposto autor. No entanto, Litua observa que Nina Livesey não provou que Paulo não existiu. Ele caracterizou o seu critério de verificação externo como razoável, mas talvez muito rigoroso. Litua destacou que muitas figuras históricas da igreja carecem de atestação fora das fontes eclesiásticas. Outro estudioso que respondeu ao livro, a tese colocada por Nina Livesey em seu livro, foi Richard Carrier. Carrier analisou cada argumento de Nina Livesey e destacou ou deu destaque em pontos que ele achou fraco ou que carecia de melhor fundamentação. Carrier reconhece o esforço de Nina Livesey, mas não está convencido de muitas coisas que ela afirma no livro. Por exemplo, Carrier coloca que a historicidade de Paulo não pode ser refutada. Para ele, o conjunto das evidências acaba favorecendo a historicidade de Paulo. Para Carrier, Nina Livesey não apresenta comparações relevantes do primeiro século para argumentar que as epístolas não pertencem a esse período. Sua comparação com textos do segundo século não pode levar à sua conclusão. Finaliza Carrier. Pessoal, é isso. Eu peço a você para curtir esse vídeo. Isso aqui não é vaidade não, tá? Porque se você não curtir o vídeo, o algoritmo vai entender que ele não é relevante, não vai recomendar para outras pessoas, tá bom? E também peço a você para se inscrever no canal. Se você não está inscrito, se inscreva e nos ajude a continuar aqui. Outra coisa, pessoal, aqui eu estou compartilhando com vocês assuntos de temas que eu já abordei em livros que eu escrevi ou em artigos acadêmicos, tá bom? É isso, um grande abraço.